Olá, pessoal! Que bom podermos estar juntos para estudar mais uma vez o livro de Atos. Que Deus possa falar ao seu coração poderosamente. E como anda o seu grupo? Está caminhando bem? Você que talvez não tenha um grupo ainda, se tiver interesse em começar, fale conosco. Nós queremos ajudar, queremos que muitos grupos estejam acontecendo nas casas ou nas empresas. Queremos ter esse tempo juntos e creio que o Senhor quer abençoar. Nesse capítulo 5 nós vamos ver, lá no finalzinho diz que eles compartilhavam de casa em casa. Olha que bênção! Até lá na época dos apóstolos também era assim, a palavra de Deus era compartilhada de casa em casa. Bem, vamos fazer então uma retrospectiva do capítulo 4. Nós falamos até o versículo 31 e hoje vamos começar do 32 até o final do capítulo 5. Então, nós vamos ver que nessa retrospectiva tiveram uma oposição muito grande, Pedro e João. Eles foram presos, mas mesmo neste momento, a igreja cresceu assustadoramente. O evangelho difundiu. Com a perseguição, muitas pessoas foram alcançadas e a palavra de Deus foi disseminada a muitos. Também o sinédrio, as autoridades judaicas, estavam confusos e apreensivos por causa da cura. Como houve a cura, o Senhor se manifestou grandemente, mas as autoridades não entenderam, não aceitaram, questionaram. E nesse momento Pedro se levanta com muita ousadia, maior do que ele tinha antes, e começa a dizer o que é que tinha acontecido, o que é que foi o maior motivo disso acontecer, do milagre acontecer, que foi através do servo Jesus, que foi quem curou aquele homem. E então eles compartilham a palavra de Deus e, ao saírem dali, eles começam a buscar o Senhor. Interessante que quando há muita luta, perseguição, como nós estamos vendo agora essa pandemia, a igreja de Deus começa a orar. O povo de Deus começa a clamar ao Senhor e ao terminarem de orar, o chão tremeu. Houve um tremor de terra e o Senhor respondeu, enchendo a todos com o seu Espírito. Olha que maravilhoso que foi o enchimento com o Espírito Santo. Deus quer encher o seu povo. Esse é o propósito do Senhor, que nós vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo sobre nós, para que sejamos testemunhas do Senhor, testemunhas poderosas. E depois disso, eles tiveram maior ousadia para pregar a palavra de Deus. Bem, o nosso versículo-chave hoje é da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, havia unidade, havia interesse de um para com o outro. Não eram as minhas coisas, o meu povo, as minhas ovelhas, mas eram as nossas coisas, os nossos bens. Tudo era compartilhado e Deus se manifestou de uma forma grandiosa ali. Nós vamos então entrar no versículo 32 de Atos 4 e vamos até o 5:42. Houve tentativas de paralisar a igreja do Senhor. A igreja estava sob ataque. E a primeira foi a perseguição, a segunda foi a infiltração e a terceira foi a distração. Você vai ver isso nos capítulos 4, 5 e 6. Então, no capítulo 4, do versículo 32 em diante, você vai poder perceber que o amor foi traduzido em ação. O amor das pessoas, elas estavam querendo que o Senhor pudesse ter essa unidade. Havia esse desejo, havia um desejo altruísta da igreja. O fato de Pedro e João terem sido presos e ameaçados não afetou de maneira nenhuma a vida espiritual da igreja, pois ela continuou unida, com grande poder e multiplicação, grande multiplicação. Então nós vamos destacar 3 verdades importantes. Primeira é que o amor foi traduzido em ação.
Crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também. O amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade. Nessa época em que há muitas pessoas carentes por necessidades, há uma solidariedade entre os irmãos, as igrejas estão se mobilizando para ajudar os que estão sem comida, estão sem produtos de higiene, estão sem ter como ir buscar, estão sem recursos. E naquele momento também houve um compartilhar do evangelho através da ação social. E é interessante que o apóstolo Barnabé, ele então entrega os seus bens, ele vende os seus bens e traz aos pés dos apóstolos. Ele tinha uma propriedade e ele vendeu, ou seja, ele queria fazer o bem para o próximo. E isso mostrou que a pregação deles foi revestida de poder. A pregação foi feita na demonstração do Espírito Santo. Que isso que acontece quando nós somos cheios com o Espírito Santo. Nós queremos que os outros também sejam cheios, que o poder de Deus se manifeste na vida do outro. E aconteceu algo no capítulo, a partir do capítulo 5, então, que foi a questão da hipocrisia, hipocrisia maligna na igreja. O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. Ananias e Safira cobiçaram a mesma honra. Você vai ver que no capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira, que foram duas pessoas, um casal, que venderam uma propriedade e mentiram a Deus. E o apóstolo Pedro se levanta e diz: vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. E eles foram mortos ali, naquele momento. Já pensou? Se o Senhor resolver matar todos aqueles que mentem ao Senhor, que enganam, que vendem uma propriedade e diz que venderam por menos. Já pensou? Que Deus nos ajude. Mas havia uma hipocrisia disfarçada. Eles eram membros da igreja, viviam junto com outros irmãos. Quiseram imitar Barnabé, mas tentaram pelo jeitinho, o meio termo, queriam o reconhecimento das pessoas. Será que nós não agimos da mesma forma? Será que a nossa motivação quando nós doamos ou ofertamos, entregamos nosso dízimo, é diferente da de Ananias e Safira? Por favor, que seja uma motivação sadia para que o reino de Deus cresça e que você não retenha aquilo que não é seu, que é bíblico, que é um princípio da palavra de Deus que nos abençoa. A segunda questão que nós compartilhamos é que a hipocrisia foi desmascarada. Satanás havia colocado no coração de Ananias e Safira. Foi o próprio Satanás quem influenciou eles para mentirem. E eles deram oportunidade para que o pecado fosse publicamente delatado. Que situação vergonhosa. E em seguida eles foram condenados, morreram ali aos pés do apóstolo Pedro. 3 horas depois chegou a sua esposa Safira e ela também foi morta ali naquele momento, porque eles mentiram ao Espírito de Deus e isso trouxe morte, mas também tirou esta hipocrisia da igreja. E houve temor, você vai poder acompanhar isso, que houve temor de Deus no meio da igreja. Um outro problema é que a hipocrisia foi combinada. Eles tramaram isso como casal. O pecado foi planejado. E por último, a hipocrisia foi derrotada. Eles amaram mais o dinheiro, o prestígio, mas perderam tudo, inclusive a própria vida. Que o Senhor nos afaste disso, que o Senhor nos guarde nosso coração para que isso aconteça na nossa vida. Agora, indo um pouquinho mais para frente, dos versos 12 ao 16, nós vamos ver que diante da perseguição,
a igreja reunida clamou a Deus, rogando por intrepidez para pregar. Eles queriam essa intrepidez. Eles queriam que os sinais, as curas, os prodígios continuassem acontecendo. Eles oraram isso lá no capítulo 4, versículo 30. Eles pediram ao Senhor que os mesmos sinais pudessem continuar acontecendo, porque Jesus é quem opera por meio dos seus discípulos. Então os milagres não são substituto para o Evangelho, mas eles abrem portas para a pregação. E esse é um problema. Tem gente que vive apenas dos sinais. E na semana passada nos perguntaram com respeito aos sinais. Por que nós não vemos tantos sinais que aconteciam no passado hoje? Talvez é diferente. A situação é diferente. Hoje nós temos liberdade para pregar o Evangelho aqui. Muitas pessoas já conhecem o Evangelho, mas naquela época não. Havia uma perseguição, um limitar do Evangelho, e aqui o Senhor então abre as portas. Muitas pessoas foram alcançadas. Você vai ver que depois antes falava de 120, depois 3.000, aí depois mais de 5.000, agora já fala de multidão. Muitas pessoas passaram a ouvir porque viam os sinais. Mas é interessante que os sinais não mantêm a fé da pessoa. O que mantém a fé da pessoa é um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Mas o Evangelho ele abre portas para que pessoas sejam alcançadas através dos sinais que foram dados. Também houve temor e respeito entre o povo. Muitos ficaram impactados por ver os sinais que o Senhor estava fazendo. Imagina, pessoas que mentiram foram mortas ali na frente deles e muitos presenciaram, e notícias assim corre, notícias de milagres, sinais, corre. E então houve muito temor, preocupação com a vida deles. E a igreja então cresce assustadoramente e continuaram acontecendo curas extraordinárias por meio dos apóstolos. Até a sombra de Pedro curava as pessoas, eles traziam os objetos e se só passasse a sombra de Pedro, e a Bíblia diz que todos foram curados. Não foram alguns, não foram poucos, mas diz que todos foram curados. Que poder extraordinário! Que poder que Deus tem para manifestar na vida das pessoas. O Senhor quer fazer isso, Ele quer curar. Mas diante de tudo isso, houve uma perseguição implacável pela igreja. Os religiosos não ficaram satisfeitos, eles não se dobraram diante das evidências do poder de Deus, mas eles achavam que era mais uma seita que estava começando, como haviam duas surgido, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas eles quiseram matar os discípulos por causa dos milagres que estavam acontecendo, dos sinais que estavam acontecendo. Lembra-se de Lázaro? Lázaro ressuscitou, eles queriam matar Lázaro de novo, porque eles achavam que iria acabar com a situação. Então eles prendem os discípulos, e antes eles prenderam só Pedro e João. Agora eles prendem todos os discípulos na prisão, e de repente houve a ação sobrenatural do anjo do Senhor, que abriu ali as portas da cadeia, e eles saíram. Houve uma intervenção sobrenatural que abriu as portas, e a gente vê que na palavra de Deus que os anjos são ministradores enviados da parte de Deus para abençoar o seu povo. Muito bem, eles saem e vão para o templo, vão pregar. E o Sinédrio fica perplexo. E eles então começam a dizer o que aconteceu, será que os guardas dormiram, qual foi a situação? E ficam sabendo que eles estão pregando no Sinédrio. E eles então começam a buscar, acham eles, pregando no templo, desculpem, e trazem eles para serem interrogados. E eles estavam desobedecendo a ordem que foi dada. A ordem que eles deram foi: não preguem, não falem sobre Jesus. Não queremos que vocês façam isso. E eles estavam furiosos, ao ponto de querer matá-los. Mas, graças a Deus, que Deus levanta
um homem que se chamava Gamaliel. Gamaliel, ele então começa a dizer para os saduceus ali, a classe sacerdotal, começa a dizer ali no Sinédrio, olha, se essa obra é de homem, ela vai acabar. Mas se ela é de Deus, ela vai continuar. Isto foi a oportunidade que Deus deu para livrar os seus discípulos. Usou uma pessoa que nós não esperávamos para poder abençoar a igreja do Senhor. Eles perceberam quantas situações estavam acontecendo e queriam acabar com isso. Bem, os exemplos de Gamaliel tirou lição dos fracassos de ambas as derrotas. Teve um Judas, teve um outro, Teudas, que fizeram revoltas e eles morreram e acabou. Então ele diz, olha, se isso é de Deus, se esta obra é de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai cumprir. E isso mostra que o poder de Deus que protege, é o poder de Deus que protege a fé cristã e usa as pessoas que são as mais improváveis. Que bênção poder vermos que Deus usa quem a gente menos espera. A dupla ação do Sinédrio, a atitude foi de castigar e proibir a pregação. Eles foram açoitados e disseram, não pregue mais neste nome. Mas lá no finalzinho dos versos 41 e 42, você vai ver que eles se alegraram por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E continuaram todos os dias a ensinar e a pregar de casa em casa, no templo, falar de Jesus, anunciar o Evangelho para toda criatura. O que é melhor, obedecer a Deus ou aos homens? Esta foi a resposta do apóstolo diante da interrogativa que ele estava passando. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? Como você tem traduzido de forma prática seu amor às pessoas? Você fica atento às necessidades das pessoas com quem convive? Você já sofreu perseguição, bullying por ser cristão? Como você reagiu interiormente? No nosso estudo de hoje, que você possa ter esse coração sensível. Como nós temos o texto para memorizar, havia um coração e alma, havia um clamor de um para com o outro. Ninguém se considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum, tudo era de todos, tudo era para ajudar o próximo. Como que nós respondemos a isso? Nos nossos grupos, nós podemos nos ajudar, podemos saber as necessidades de um e de outro. Que Deus possa, sim, abençoar você. Não esqueça, se você tiver dúvidas quanto à parte teológica, pode me escrever. Ou se você tiver dúvidas com respeito à parte técnica, fale com o Marcelo. Mas não deixe de preencher o link para o cadastro dos participantes dos grupos de comunhão online. Nós precisamos dessas informações. Que Deus possa abençoar, usar você no seu grupo nessa semana e conte conosco o que precisarem, tá bom? Deus te abençoe, fiquem na paz, boa semana.